Olá, venho hoje na saleta de leitura trazer um livro para aqueles que gostam de ler sobre autoajuda, embora eu não o considere assim, pelo menos no sentido usual de autoajuda. É um livro cuja leitura eu também não terminei, mas que está me dando grande prazer. Apresento Como Machado de Assis pode relativizar a sua vida. É da editora Bus e de João Jonas Veiga Sobral. Esse livro discorre sobre vários sentimentos, tais como o amor, a culpa, a vaidade, entre outros. E para falar sobre cada um deles, ele parte de determinados textos de Machado de Assis. Discute esses textos em si, discute esse sentimento presente no texto e depois passa a discorrê-lo fora desse contexto. O primeiro que abre o livro diz respeito à relatividade e parte do romance Dom Casmurro, abordando a tão conhecida pergunta, afinal Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E ele coloca na abordagem que ele faz do livro algumas questões, tais como o fato de Bentinho dizer em determinado momento que a imaginação foi a grande companheira da sua vida, e também o fato de que tudo o que sabemos sobre Capitu e Escobar, sabemos pela ótica de Bentinho. Portanto, nós temos um relato unilateral. A partir daí, ele diz o seguinte: deixe-me achar. Ele diz assim: não temos as vozes autônomas de Capitu e de Escobar. Temos apenas a fala de Bento, que se pronuncia por ele como dono das vozes da narrativa. Nesse caso, creio que caiba ao menos a dúvida sobre a relativização do adultério, não é mesmo? E diz o seguinte: Machado, porém, entre muitas outras questões sociais e humanas abordadas no livro, põe sobre julgo a consideração de nossa avaliação moral. Essa nossa avaliação moral, que é colocada sobre julgo, recai justamente sobre a desconfiança que relativiza certezas de quem detém o poder da fala e da narrativa. Algumas páginas adiante, ele diz o seguinte sobre a questão da ofensa. Tenho uma curiosidade, querido leitor. Em algum momento de sua vida já disse a frase perguntar não ofende? Será que, por exemplo, se eu indagasse um colega de trabalho sobre o sumiço de um pertence meu, eu não poderia ofendê-lo? Vejamos. Você por acaso roubou o meu celular que estava aqui sobre a mesa? Vamos atenuar a pergunta. Se você encontrar o meu celular, poderia me devolver, por favor? Ora, esse questionamento não traz o pressuposto de que o celular poderia não ser devolvido? E isso não é ofensivo? Não é apenas nas relações de afeto que podemos observar a crença antecipada em uma determinada verdade. Se alguém procura um amigo para falar mal de outrem, pode ouvir como reação: sério? Sempre desconfiei mesmo dele. Ou então: não, isso é impossível, de jeito nenhum. Nas duas reações, os julgamentos são anteriores às enunciações. A crença na probidade ou não do amigo vale mais do que o dito ou o feito. Depois, no capítulo seguinte, chamado Vaidade, ele parte do romance Memórias
póstumas de Brás Cubas e avalia o que significaria para Brás Cubas ter conseguido fazer o emplasto. E ele vai dizer que vaidade e humildade são as duas faces de uma mesma moeda. E nos dá um exemplo interessante. Ele diz assim: imagine esse leitor diante de Cristiano Ronaldo, o CR7, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos e conhecido por sua irremediável tentação de se olhar no telão dos estádios, com a oportunidade de lhe fazer uma pergunta óbvia. Cristiano, você é o melhor jogador de futebol dos últimos anos? Se Cristiano Ronaldo afirmar que é, sim, o melhor de todos, sua resposta parecerá vaidosa e soberba. Se ele disser que não, que ele é apenas mais um bom jogador entre muitos, fatalmente parecerá falsa e fingida, o que chamamos falsa modéstia. Atado à impossibilidade de dizer o que pensa ou de disfarçar o que sente, Cristiano Ronaldo será vítima do olhar impiedoso do outro, que lhe imporá a pecha ou de vaidoso ou de falso humilde. Será sempre refém dos dois lados da moeda. A vaidade ensurdece. Basta alguém nos contar sobre a viagem maravilhosa que fez, sobre os monumentos e museus que conheceu, as comidas e bebidas que experimentou, para que em menos de alguns segundos passemos a não mais falar sobre a viagem do amigo e comecemos a dissertar e divagar sobre a nossa viagem, com os mesmos deleites. Dois grandes amigos surdos, vaidosos por terem a oportunidade de compartilhar um com o outro o orgulho e a vaidade das viagens que fizeram. A palavra vaidade é originária dos termos latinos vanitas, vanitatis, cujo significado é nada mais, nada menos do que vacuidade, ou seja, o que é próprio do vácuo, ou seja, o vazio absoluto. Na vaidade desejamos ser o que não somos. Mas, se Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, ele não deseja ser o que não é, ele simplesmente é, certo? Sim, é verdade. Mas vamos observar, com relatividade, a dialética da coisa. Vamos virar a moeda da vaidade e ir ao encontro de sua outra face, a humildade. Se nos ativermos ao livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do filósofo Sponteville, veremos que a humildade é uma virtude humilde, mas ela também duvida que seja uma virtude. Quem se gabasse da sua, mostraria simplesmente que ela lhe falta. A humildade não é depreciação em si, ou é uma depreciação sem falsa apreciação. Não é a ignorância do que somos, mas ao contrário, conhecimento ou reconhecimento de tudo o que não somos. A humildade é virtude lúcida, sempre insatisfeita consigo mesmo, mas que o seria ainda mais se não o fosse. É a virtude do homem que não sabe senão ser Deus. Cristiano Ronaldo teria de reconhecer não o que ele é, mas o que ele não é e não consegue ser. Se somos vaidosos e não conseguimos não sê-lo, uma vez que tudo é vaidade, talvez nos caiba ser, aliás, talvez nos caiba saber, ao menos, o que fazer com ela. Boa leitura.